O Instituto Nacional de Estatística diz que a economia angolana cresceu 4,1% no segundo trimestre deste ano, com a extração dos diamantes e minerais a empurrar a economia para cima. Tensão no Médio Oriente. Líderes europeus apelam cessar fogo em Beirute, no Líbano. Quarta-feira, ou seja, quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Hoje Notícias começa agora. Boa tarde. O Presidente da República orientou a nona sessão da reunião do Conselho de Ministros. O ato aconteceu na Cidade Alta e é para lá que vamos estender o nosso sinal. Neste momento, a Ministra das Finanças, Vera Daves, fala para a imprensa. Tanto quanto possível essas nuances para conseguirmos, lá está, mais uma vez, sempre que possível, eletronicamente, nos apercebermos de preços que estão muito aquém daquilo que é o normal e conseguirmos, assim, recomendar ao gestor público a revisão da relação com base naquilo que são critérios de razoabilidade, usando essa base de dados de preço de referência como ponto de partida dessa interação. No Centro de Resolução de Disputas, temos notado cada vez mais situações de incumprimento das obrigações contratuais, em que, por um lado, a entidade pública contratante alega um conjunto de elementos, de aspectos, a empresa alega outros, de modo que queremos, tanto quanto possível, criar condições para que essas diferenças se esclareçam e se resolvam pela via extrajudicial. Integridade e transparência do sistema é algo que também perseguimos através desse plano estratégico. Para isso, prevemos desenvolver ferramentas de gestão e controle, a criação de processos de tratamento de denúncias, de modo que não basta ter o canal existente, é necessário que as equipas existam e estejam capacitadas para tratar essas denúncias que recebam e que sistematicamente a sociedade e quem acompanha o trabalho do Serviço Nacional da Contratação Pública, no caso o Ministério das Finanças, seja informado da conclusão e do desfecho do tratamento dessas denúncias. De modo que o objetivo último é contribuir para o esforço de moralização da administração pública, de boas práticas, de integridade, de lisura e assim reduzirmos ações de aproveitamento no quadro da contratação pública e práticas que sejam conducentes a atos de corrupção. Realização de eventos de partilha de informações e experiências é algo que queremos continuar a fazer, porque entendemos que muitas das vezes determinado caminho seguido não é por má fé, é porque falta informação, falta conhecimento. Então queremos continuar a trabalhar para reforçar essa partilha de informação e de conhecimento com os diferentes estratos da sociedade. E queremos também assegurar que cada vez mais a contratação pública, a relação do Estado com as empresas seja usada também como uma medida de política, procurando utilizarmos os mecanismos que já estão previstos na lei para dinamizar o conteúdo local, para apoiar as micro, pequenas e médias empresas e para também definir critérios de discriminação positiva para empresas em que a criação de empregos, a inclusão social, a incorporação de quadros na sua força de trabalho com determinadas características que exijam atenção especial e que visem mitigar fragilidades sociais, seja um fator que o Estado pondere quando for a altura de selecionar a empresa que vai contratar para fornecer determinado bem, determinado serviço. De modo que usar critérios como ser uma pequena e média empresa, ter capacidade técnica, obviamente, não basta ser pequena e média empresa, mas também apostar naquela que é a inclusão social como fatores que também contam para a nota final daquelas que são as empresas escolhidas
para serem vencedoras de concursos que sejam lançados por instituições do Estado para contratar determinado bem, determinado serviço. De modo que queremos com isso assim contribuir que cada vez mais os recursos públicos também sejam uma alavanca de crescimento e dinamização dos micro, pequenos e médios negócios e evitar assim, tanto quanto possível, obviamente de acordo mais uma vez com a capacidade técnica desse nicho de mercado, uma melhor distribuição daquilo que são os contratos públicos que vão sendo celebrados. Em síntese, são estas matérias que o Plano Estratégico trata, que foi hoje aprovado. Vamos passar à sua implementação. Prevemos monitorização e avaliação. Com determinada periodicidade, iremos balancear a implementação dessas medidas e também publicá-las tanto no website do Serviço Nacional de Contratação Pública como do Ministério das Finanças e sempre que possível também fazer sessões de apresentação desses relatórios para cada vez mais termos a sociedade mobilizada em torno de melhores práticas da contratação pública e os benefícios que essas melhores práticas trazem para a sociedade e para a economia como um todo. Obrigada. Obrigado. Mais nossa senhora. Obrigado. Ouvíamos a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, depois da 9ª reunião do Conselho de Ministros, que aconteceu ainda esta manhã, orientada pelo Presidente da República na Cidade Alta. A economia angolana cresceu 4,1% no segundo trimestre do ano, segundo o Instituto Nacional de Estatística. A extração de diamantes, minerais metálicos e de outros minerais não metálicos, pesca, eletricidade, água, transportes e armazenagem estiveram na base deste crescimento. Entretanto, a extração de diamantes e minerais metálicos e não metálicos, que cresceu 62,5% no segundo trimestre de 2024 em relação ao trimestre homólogo, foi a atividade económica que registrou o maior crescimento em termos homólogos, contribuindo positivamente em 1,29 pontos percentuais na variação total do PIB. A baixa de preços, bem como a situação climática favorável, elevaram a produção das empresas para fazer face aos compromissos de exploração, segundo o INE. Em contrapartida, as atividades de correios e telecomunicações, os serviços de intermediação financeira indiretamente medidos, empurraram a economia para baixo, ao registrar quedas de 2,9% e 12,7%, respectivamente. Assim, em termos acumulados, no primeiro e segundo trimestre, o PIB cresceu 4,3% em relação ao igual período do ano anterior, fundamentalmente pelas atividades de agropecuária, extração e refinaria de petróleo, eletricidade e água, comércio, transportes e armazenagem, extração de diamantes, minerais metálicos e outros serviços e também pescas. Cerca de 2.000 toneladas de hortícolas produzidas no Kwanza Sul chegam a ser distribuídas para vários mercados em todo o país. Com o apoio de garantias de crédito, os produtores naquela região do país esperam duplicar essa capacidade. A meta é alcançar anualmente 4.000 toneladas por fazenda. A expansão da capacidade produtiva, com a instalação de novas infraestruturas tecnológicas para o setor agrícola, o aumento do número de trabalhadores e a aquisição de estufas são as principais metas traçadas por esses produtores, que atualmente produzem cerca de 2.000 toneladas anuais de diversas hortícolas. Hoje a gente produz em torno de 600 toneladas de tomate, 800 toneladas de cebola, 400 toneladas de pimento, também de repolho, e tem algumas culturas que são complementares. A Fazenda Canate é uma das beneficiárias do Programa de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, com financiamento de 2,5 bilhões de kwanzas, garantido em 75% pelo Fundo de Garantia de Crédito. O impacto principal se deu na aquisição de máquinas, que facilitam bastante a questão dos preparos de terra, a questão da implantação das culturas, bem como também na infraestrutura da fazenda, seja a montagem dos pivôs e da estufa. Com o objetivo de duplicar a produção anual de 2.000 para 4.000 toneladas,
A fazenda trabalha atualmente numa área de 350 hectares, no cultivo de produtos como tomate, cebola, pimenta, repolho, entre outros. Antigamente a gente tinha cerca de 60 no início do projeto, 40, 60 fixos. Já estamos com 150 e com a execução completa do projeto, pretendemos chegar aos 600 postos fixos. O estímulo financeiro e o asseguramento de fundo de garantia de crédito permitiu ainda a contratação de mais de 30 novos trabalhadores. Eu entrei aqui, não sabia nada, mas agora sei alguma coisa, muito mais na agricultura mesmo. A partir do viveiramento, lá na estufa, depois aqui no campo, a plantação, já consigo plantar. Para mim, isso vejo como um bom exemplo que dá para gerir na minha própria casa ou na minha própria lavra. Alguns destes adquiriram a experiência no campo. Que é muito bom. Praticamente há coisas que eu não sabia e também aprendi mesmo aqui, por isso eu digo que é muito bom. O Fundo de Garantia de Crédito está a realizar visitas aos projetos agrícolas apoiados na província de Kwanza Sul, com vista a monitorar o progresso dos beneficiários. Hoje é o segundo e último dia da 5ª Conferência sobre o futuro do petróleo e gás. Especialistas continuam a debater perspectivas para o setor. O Francisco Soares acompanha esta atividade e traz mais detalhes. Francisco Soares, boa tarde, é consigo. Viva, boa tarde a todos que nos acompanham a esta hora. Pois bem, nós estamos no segundo e último dia desta conferência Angola Oil and Gas, que já vai na sua 5ª edição, e o dia de hoje, pelo menos na primeira parte, os painéis falaram sobre mecanismos para a atração de investimento e também do conteúdo local. E temos aqui José Barroso, secretário de Estado para Petróleo e Gás. Boa tarde, em direto para a Rede Girassol. Os painelistas falaram sobre aspectos muito importantes, mas também vamos olhar principalmente para a atração de investimentos. O setor petrolífero e expansivamente o setor de energia angolano já é um campo fértil que consegue atrair investimentos, principalmente dos bancos. Muito boa tarde aos telespectadores da Rede Girassol. Bom, esta manhã nós tivemos, logo no princípio da sessão, um painel sobre investimento para a indústria petrolífera. E tivemos a participação de representantes de bancos e de empresas. Portanto, o governo criou as condições, né? As transformações que nós fomos fazendo no nosso setor nos últimos anos, as leis que fomos aprovando, os regimes fiscais que fomos adotando, criaram as condições de mercado para a atração de investimento. E o objetivo de termos esse painel foi de criar uma plataforma onde os bancos, empresas e representantes do regulador, neste caso tivemos um representante da Agência Nacional de Petróleo e Gás a participar, foi para que estas pessoas, num mesmo local, pudessem discutir as oportunidades que Angola apresenta. E aí cabe às empresas e os bancos encontrarem na realidade um ponto comum para que possam financiar e executar esses projetos. E ontem o Presidente da República falou sobre o conteúdo local, que as empresas do ramo petrolífero devem dar oportunidades para jovens recém-formados. Esta é uma oportunidade também para se olhar especialmente neste ramo. O conteúdo local é um dos nossos principais focos. Nós acreditamos que nesta indústria petrolífera angolana, que já é madura, já se justifica a inserção de empresas de conteúdo local. Mas essa inserção tem que ser feita com qualidade, tem que ser feita com conhecimento e tem que ser feita também com a capacidade financeira necessária. Este painel que tivemos esta manhã sobre conteúdo local, onde tivemos empresas do conteúdo local e associações de empresas nacionais e locais, serviu realmente para se discutir o estado da implementação da lei ou do decreto legislativo presidencial 271/20, que vulgarmente chamamos de... Vulgarmente não, convencionamos chamar de lei do conteúdo local. Portanto, há uma perspectiva comum
o que nós temos que encontrar é a forma de executarmos essa perspectiva. Portanto, o objetivo é comum, a forma, às vezes, como a gente pensa lá chegar, pode diferenciar, mas o conteúdo local é para ser implementado e entre os órgãos governamentais e as empresas vamos ter que encontrar soluções. Muito obrigado. Aqui as palavras de José Barroso, secretário de Estado para o Petróleo e Gás, a fazer aqui um resumo deste segundo e último dia da quinta edição da Conferência Angola Oil and Gas, que o dia especificamente no período da manhã foi reservado para falar sobre a atração de investimento e também do conteúdo local. Portanto, esse é o extrato que podemos avançar esta hora. Boa tarde. Boa tarde, Francisco Soares. A Agência Nacional de Petróleo e Gás e algumas companhias internacionais que operam no país reconhecem que Angola tem tudo para manter a cifra de produção em níveis altos desde que continue a investir no setor. O presidente da República, João Lourenço, definiu que Angola deve manter a produção de petróleo acima de 1 milhão de barris por dia. O PCA da Sonangol confirmou que as condições estão criadas para isso com a cooperação das principais empresas do setor. Se verificarem, aqui temos os principais players como a Sonangol, a Total Energies, a Chevron, a Exxon e a Azul, que temos para poderem trabalhar nesse sentido. E temos todos esse compromisso de contribuir para que Angola se mantenha com níveis de produção acima de 1 milhão de barris de petróleo por dia. O presidente do Conselho de Administração da ANPG garantiu que a produção acima de 1 milhão de barris por dia está assegurada até 2030, com a descoberta de novos blocos petrolíferos. Nessa altura estamos mais ou menos acima de 1 milhão e 100, estamos bem, e pensamos manter a meta acima de 1 milhão até mais ou menos 2030. Até agora foram concessionadas 33 novas concessões e esperamos até o final deste ano ainda concessionar mais 15 concessões. A meta final da estratégia de atribuição de concessões 2019-2025 é licenciarmos cerca de 50 concessões. Para ajudar a alcançar os objetivos de Angola, a Total Energy garante um investimento de cerca de 6 mil milhões de dólares no projeto Caminho do Bloco 20, que contribuirá para estabilizar a produção a curto e médio prazo. Este ano lançamos o grande projeto que é o projeto Caminho, e tudo isto faz parte da contribuição da Total Energies Angola para ajudar o governo a manter a produção acima de 1 milhão de barris. A previsão de produção são 70 mil barris por dia a partir de 2028. São 6 mil milhões de dólares. Além do desenvolvimento do projeto Caminho, a ExxonMobil está a executar seu primeiro poço de exploração na bacia do Namibe. O presidente da República, João Lourenço, concedeu hoje uma audiência ao vice-presidente da Dubai Investment, Khalib Kalban. À saída do encontro, o empresário árabe disse que a conversa serviu para passar informações sobre a construção da Dubai Investimento na Barra do Dande, um projeto com investimento inicial avaliado em milhões de dólares. Quem acompanhou esta audiência é o Alberto Capitão. Boa tarde, capitão. O que é que pode mais adiantar sobre este encontro? Ora, muito boa tarde, Celestina Zola, aqui nos acompanha. De resto, foi mesmo este o pontapé de partida do dia de trabalho do chefe de Estado aqui no Palácio Presidencial nesta quinta-feira. Uma audiência que, como avançaste, serviu fundamentalmente para analisar e avaliar o nível de cooperação entre o governo de Angola e este grupo empresarial, o Dubai Investment. A ideia é construir na localidade da Barra do Dande, aqui em Angola, um protótipo daquilo que é hoje a cidade do Dubai, no caso o centro dos Emirados Árabes Unidos. Daí que então este grupo empresarial, representado pelo seu vice-presidente Khalib Kalam, esteve hoje aqui no Palácio da Cidade Alta para, com o presidente da República, avaliar este investimento que numa primeira fase deve rondar os cerca de 1.000 milhões para a construção de um parque industrial que vai comportar zona residencial, também escritórios e ainda outras áreas de trabalho. Vamos ouvir o que nos disse Khalib Kalman à saída deste encontro com o Presidente da República.
Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao Sr. Presidente da República por nos ter acolhido durante essa visita, em que tivemos a oportunidade de falar sobre as relações futuras com o governo de Angola. Como sabem, nós temos grandes planos de trabalho aqui em Angola, porque estamos a desenvolver aquilo que se chama Dubai Investment Park, ou Parque de Investimento Dubai em Angola, e cujas obras estão a caminhar muito bem. Também informando o Sr. Presidente sobre os detalhes deste projeto, e o Sr. Presidente desejou-nos bons êxitos neste negócio. Aproveitamos também a ocasião de ouvir da parte de Sua Excelência o Presidente alguns projetos importantes que nos foram presentes, e nós ficamos de analisá-los, e colocou-nos em contacto com alguns ministros para que possamos dar avante esses processos todos. Aqui o vice-presidente do grupo Dubai Investment, que foi hoje recebido pelo Presidente da República aqui no Palácio Presidencial, antes mesmo da 9ª reunião ordinária do Conselho de Ministros, que analisou 6 pontos, com destaque para o do Ministério das Finanças, que foi então a aprovação deste plano estratégico da contratação pública, que falava também logo na abertura deste jornal a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza. Este Conselho de Ministros analisou também uma temática relacionada ao Ministério da Ação Social, que tem que ver com a criação do Observatório de Género. São temas que nós vamos garantidamente desenvolver logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde, Celestina Zola. Boa tarde, Alberto Capitão. É com certeza temas que serão desenvolvidos nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. A saúde bucal é uma das principais preocupações, pois ela está ligada ao bem-estar e à qualidade de vida das pessoas. Hoje é o Dia Mundial do Dentista, o Dia Mundial comemorado anualmente a 3 de outubro. O dia é destinado à valorização dos profissionais que se dedicam aos cuidados e à saúde da boca humana. Sob o lema Transformando Sorrisos, Transformando Vidas, o Dia Mundial do Dentista é comemorado anualmente a 3 de outubro, destinado à valorização dos profissionais que se dedicam aos cuidados e à saúde da boca humana. Além disso, aproveita-se a oportunidade para consciencializar a sociedade sobre a importância de manter uma boa higiene bucal. Dia Mundial do Médico Dentista, nós cá em Angola devemos olhar para o médico dentista como um profissional de saúde que deve ser dada mais importância. A saúde começa pela boca. Tudo aquilo que nós comemos, tudo que colocamos no nosso organismo, vem pela boca, pelos dentes e vai para o resto do corpo. Então, se não houver dentes ou se não houver dentes saudáveis, com certeza terá reflexo na nossa saúde em geral. Para celebrar a data, várias atividades decorrem no país, como a distribuição de kits de higienização bucal. A Comissão Instaladora da Ordem dos Médicos Dentistas tem um programa, tem um calendário para o mês de outubro, que nós marcamos como nosso mês. O dia 13 é só o início, em que faremos várias atividades, não só para promover a saúde oral, mas para que também fique claro que é fundamental a criação da Ordem dos Médicos Dentistas em Angola. Somos uma classe que está em crescimento, temos muitos médicos dentistas formados, quer em Angola, quer no estrangeiro, e infelizmente também temos muita gente a tentar exercer a nossa profissão de forma clandestina. Então é necessário que exista uma instituição, uma ordem, para termos regras e colocarmos a saúde oral num nível que ela merece, nível de respeito e valorização da classe. Além de prevenir e tratar problemas bucais que depois podem afetar outras partes do organismo, os dentistas garantem um sorriso limpo, claro e com dentes bem alinhados. Munícipes em algumas zonas de Luanda elogiam os resultados do trabalho de melhorias das vias terciárias. A população reconhece que as obras estão a permitir melhorias significativas, mas há localidades onde o atraso da empreitada preocupa. Os trabalhos de macrodrenagem na via secundária que liga a Rua da Suave em Viana prossegue a bom ritmo. Ainda assim, mantém-se a preocupação dos munícipes em relação à conclusão da obra, tendo em conta o aproximar das chuvas. Olá, os benefícios são vários. Como se vê que essa via é uma via também comercial, que liga vários pontos daqui do bairro, a partir mesmo da própria linha em si, Suave, ponto de partida, ali Calemba 2,
Por causa dos trabalhos, algumas ruas foram encerradas, o que tem estado a criar constrangimentos na mobilidade dos munícipes. Devido ao transtorno das ruas, né, que os taxistas estão a utilizar, alguns têm a tendência de subir o preço. Nesse caso, alguns fazem a 300, outros a 250. Isso devido às vias, principalmente os motociclos, né? Num sítio que podemos gastar a 200 kwanzas, eles estão a cobrar 300, 400 kwanzas. Isso só devido ao transtorno, né, que tem a obra. Nas ruas em que se registra avanços nos trabalhos, os populares destacam os benefícios. Estava mal, muito mal mesmo, muito mal. Não passava carro, os táxis também eram muito altos. Hoje em dia, com a melhoria da estrada, os preços dos táxis serão mais acessíveis e não vai ter mais bastante criminalidade através das luzes públicas. O que nós temos aqui é de agradecer, que continuam com essa melhoria que o povo agradece. Essa via é uma via também comercial, que liga vários pontos daqui do bairro, a partir mesmo da própria linha em si, Suave, ponto de partida, ali Calemba 2, ela liga Luanda Sul, entre outros, e os benefícios são vários. O bairro também, nós vamos nos beneficiar de uma boa estrada, né? Mas, consoante os benefícios, eu acredito que será bom, né? Porque sabendo que a nossa zona, quando chove, é um caos, e eu acredito que eles estão a fazer esse trabalho com valas de drenagens. Se for assim, então acredito que será bom, né? Daqui a pouco virão as chuvas. Espero que as ruas não fiquem muito alagadas e o esgoto sirva mesmo para uma ajuda. O programa de melhoria das vias de Luanda decorre em 5 dos 9 municípios da província, concretamente do Quilamba-Quiaxe, Viana, Belas, Kazenga e Luanda, com o objetivo de conservar, reabilitar e construir infraestruturas rodoviárias, iluminação pública, abastecimento, drenagem e mobiliário no casco urbano da cidade e zonas periurbanas. E assim é o momento para o primeiro intervalo deste jornal. Não saia daí, é curtíssimo. Voltamos já. Uma vez mais, boa tarde. Seja bem-vindo de volta a Hoje Notícias. A formação do Sagrada Esperança visitou e venceu o Cabo Escorpo de Palanca por 1-0 em jogo de acerto da primeira jornada do Girabola. O treinador do Sagrada, Roque Sapire, dedica a vitória ao jornalista Ismael Mateus. Mais de 3.000 espectadores estiveram no Estádio dos Coqueiros para acompanharem um dos clássicos do futebol nacional. De um lado estava Roque Sapire e do outro Finda Moser. Na primeira parte do encontro, o Cabo Escorpo tentou surpreender o keeper do Sagrada Esperança da Lunda Norte, mas sem qualquer sucesso. 7 minutos depois, Luís Tate respondeu de cabeça, mas a bola decidiu beijar o poste. No outro lance, Moussa rapidamente viu da banda, porém este dormiu tanto que a defesa do Cabo foi mais rápida. No reatamento da partida, o Sagrada Esperança ganhou mais vida e cor, encostando os donos da casa na parede. 17 minutos depois, Roque Sapire mexeu no seu xadrez e do banco saltou Polaco para fazer o único golo da partida. Roque Sapire felicitou os seus jogadores pela conquista dos 3 primeiros pontos e dedicou a vitória para o jornalista falecido por acidente de viação, Ismael Mateus. É uma grande equipa, está em bom momento, portanto, vinha de bons resultados, mas cabia-nos fazer um esforço maior do que fizemos no Libolo para vencermos o jogo. Acredito que hoje já corremos um pouquinho igual ao que fizemos na Champions League, portanto, não estávamos a este nível no outro jogo, respeitando o adversário, mas quero valorizar a nossa vitória pelo facto de termos conseguido difícil vitória cá em Luanda. E é como digo sempre, o caminho é longo e temos que continuar a andar. E por esta razão quero aproveitar, desejar essa vitória ao Ismael Mateus, porque tínhamos uma ligação muito boa.
profissional que, enfim, ficaram muitas coisas por se fazer comigo, mas agradeço tudo que terá feito por mim e pronto, ele partiu e nós continuamos a vida. Findamosa garantiu que foi um excelente duelo, mas o seu conjunto perdeu no detalhe. Um bom jogo, a equipa conseguiu lutar, uma equipa do Sagrada Esperança muito bem organizada. Nós estamos a tentar criar uma equipa nova, estamos a tentar estruturar o nosso modelo de jogo. Infelizmente jogamos com uma boa equipa, nós lutamos, não conseguimos marcar gol e no segundo tempo houve uma situação em que o nosso jogador defendeu mal o cruzamento no primeiro pau e marcaram o gol. Com este resultado, os diamantíferos sobem para o 10º lugar com 3 pontos, ao passo que o Cabo Escorpio do Palanca é 6º colocado com 4 pontos. E o Petro de Luanda partilha a liderança com o Ilhete de Benguela após vencer o Escolinha Isaac de Benguela por 2-1 no estádio de Ombaca. O Petro de Luanda arrancou uma vitória sofrível na casa do Clube Desportivo Escolinha Isaac de Benguela ao vencer por 2-1 em jogo disputado no Estádio Nacional de Ombaca nesta quarta-feira, a contar para a segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Os tricolores marcaram primeiro aos 9 minutos por intermédio de Julinho, que aproveitou o erro da defesa contrária para fazer 1-0. Aos 25 minutos da segunda parte, numa jogada de belo efeito, Bitter do Escolinha Isaac fez o empate numa partida onde a equipa de Benguela jogou de igual para igual diante do colosso Petro de Luanda. Já fora do tempo regulamentar, o Petro confirmou a sua superioridade diante do adversário ao marcar o segundo golo, outra vez por intermédio de Julinho, aos 90 mais 2 minutos. A partida ficou marcada com alguns momentos de tensão entre as duas equipas técnicas para a sanção pesada do árbitro do jogo em ambos os bancos, contexto que se repercutiu no seio dos jogadores. Reagindo à derrota da sua equipa, o técnico do Escolinha Isaac de Benguela preferiu dar o mérito à sua equipa pelo comportamento em campo diante do gigante Petro de Luanda. Primeiro, dar os parabéns ao jogador por tudo que fizeram, jogar de uma equipa diante de um nível de África, e nós nos impomos ao nosso futebol com grande qualidade sobre o Petro de Luanda. E os outros detalhes, eu acho que nós temos que pensar todos nós, quando ações do gênero vão acontecendo, vão prejudicando as nossas equipas, vão retirando qualidade à nossa competição. Nós não podemos nos sentir inibidos a fazer futebol. Agora, claudicar a juventude, claudicar a vontade e a qualidade em determinadas situações de jogo. Isso é que nós temos que pensar, isso é que nós temos que refletir. Mas os meus parabéns vai para os meus jogadores por tudo que fizeram, grande qualidade de jogo. Agora temos que amadurecer em alguns momentos também que não tivemos sorte de fazer e não tivemos capacidade de defender o último lance. Para Joaquim Paulino, membro da equipa técnica do Petro de Luanda, o semblante foi de satisfação pela vitória, porém as más condições do Estádio Nacional de Ombaca mereceram um pente fino na sua reação aos momentos do jogo. Estávamos à espera de um jogo difícil, é sempre difícil vir jogar fora, em Angola, é sempre complicado vir jogar estes campos, é um campo que não ficou em boas condições após o torneio da amizade e o número de jogos que aqui teve. Estávamos preparados para isso, para uma equipa que também lutava pela vitória, que foi recém-promovida. Pecámos em alguns momentos do jogo, poderíamos ter estado ligeiramente melhor aqui ou ali. Acabámos por chegar à vantagem com 1-0. O adversário faz empate num lance claramente fora de jogo. Eu até me admiro como é que o banco adversário protesta o que quer que seja, porque chegam ao empate com um fora de jogo claro. E felizmente conseguimos ainda dar a volta, para ser fortes no final do jogo. Com a presente vitória, os petrolíferos partilham agora a liderança com o Ilhete de Benguela, ambos com 9 pontos na tabela classificativa do Girabola 2024-2025. E agora vamos falar do Programa Espacial Nacional, que esteve no centro das abordagens na 32ª sessão temática que teve lugar no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Foram enumeradas as vantagens que têm sido providenciadas pelo ANGOSAT-2. A Semana Mundial do Espaço tem sido usado como uma plataforma para se divulgar os produtos e serviços ao Programa Nacional Espacial,
que tem estado a beneficiar a sociedade num todo. O objetivo do certame é falar sobre o ponto de progresso e indicadores e sobre os projetos que o Ministério das Telecomunicações tem estado a desenvolver. Principalmente aquela franja de 80% que nós ainda não temos conectados praticamente à internet. Hoje, um projeto liderado pelo Mintix, com vários parceiros, nós temos estado a conectar em mais de 13 províncias, com 20 pontos. Já atingimos mais de 300 mil pessoas em tirar essas pessoas da infoexclusão. Essas pessoas hoje já conseguem entrar na internet. É um ganho. Temos um desafio, sim, naquela percentagem da franja que já tem opções de comunicar, quer com Unitel, Africell, no casco urbano, principalmente nos cascos urbanos, mas nesse momento não tem sido a grande prioridade. A grande prioridade tem sido ir conectar os que não estão conectados. Agora, do ponto de vista comercial, temos também muitos ganhos já, porque temos estado várias empresas de telecomunicações que estão a substituir satélites estrangeiros para usarem o nosso satélite, ANGOSAT 2, com resultados bastante animadores. Qual é o impacto? Novamente, hoje o Programa Espacial Nacional já tem gerado receitas aos cofres do Estado, ao MINFIN. Quer dizer que é um programa com muita potencialidade do ponto de vista também de diversificar a economia. A 32ª sessão temática, com o tema Programa Espacial Nacional, foi abordado sobre as grandes valências que o ANGOSAT 2 tem trazido aos angolanos. Então, sendo Angola entre as 7 melhores economias da África, penso que deve, de facto, posicionar-se para ir buscar alguma fatia desta grande economia espacial que temos em África e no mundo. Os jornalistas continuam a prestar homenagem a Ismael Mateus em Benguela. Chegam relatos de um homem que tinha muito ainda por dar e descrevem-no como uma figura importante do jornalismo angolano. Bem disposto, Ismael? Bem disposto. Preparado para o primeiro programa? Sim, mas deixa-me dizer 2 coisinhas. Com esse programa, a 31 de maio de 2024, estava lançada a estrada de Ismael Mateus na rede Girassol. Um percurso que se previa longo e interminável, mas interrompido pelo ciclo que fecha a vida. O seu jeito peculiar e sui generis com que abordava os assuntos dos vários segmentos da sociedade conquistou graúdos e adolescentes. A sexta-feira, pontualmente às 21 horas, na Casa dos Angolanos, a visão do cidadão Ismael Mateus era sagrada. Eu apreciava muito a visão que ele tinha sobre os fenômenos que acontecem aqui em Angola, então tem aquela primazia de estar sempre no sofá e assistir visão de Ismael Mateus. Era um mais velho e que tinha muita coisa para nos passar, nós como jovens, tínhamos muita coisa para aprender com ele. Então vai fazer muita falta, porque pensamos nós que não é suficiente, ainda tinha muita coisa para nos passar. Infelizmente perdemos Ismael Mateus, mas deixou o seu legado no jornalismo angolano. Eu gostava muito do programa dele porque era muito frontal, era muito direto. Vou sentir falta, porque eu gostava muito dele. As abordagens dele, dificilmente vamos encontrar uma abordagem sistematizada. Do jeito que ele nos dava aquelas abordagens, vamos sentir falta. Uma visão cuja análise passava pela política, sociedade e cultura, mas eram os temas sociais que prendiam a atenção desses 2 jovens. A problemática da cesta básica e da habitação foram as mais marcantes para os estudantes. Um dos destaques era sobre a venda de casas, em que o senhor Ismael Mateus dizia que a responsabilidade de vender a casa não era do Estado. O Estado tem que procurar uma imobiliária para assim responsabilizar, para vender assim as casas que o governo construía. O programa que mais me marcou foi quando o Ismael Mateus estava a falar sobre a cesta básica. Por que compramos tudo a grosso, enquanto poderíamos economizar? É ver que um dos problemas que muito tem, que tem dificultado a vida da nossa sociedade angolana é a ansiedade. Quer dizer, nós temos tudo para comprar a retalho, mas compramos tudo a grosso.
ele estava a abordar sobre isso. Por isso é que passamos várias dificuldades concernentes à fome. Com a morte de Ismael Mateus, fica a saudade de uma visão, para alguns, assertiva e diferenciada, que se perde para sempre. Toda a gente, todos os anos, nós suspeitamos de coisas meio estranhas que podem acontecer. E acontece assim com todo mundo, não é? A sociedade continua a lamentar a morte do jornalista, professor e escritor Ismael Mateus. E a Rede Girassol tem aberto um livro de condolências para as devidas homenagens a Ismael Mateus. Quem quiser homenagear o jornalista pode dirigir-se aqui à Rede Girassol e prestar a sua homenagem. Jornalista desde 1981, Ismael Mateus nasceu em Luanda a 6 de julho de 1964. Foi membro fundador do Sindicato de Jornalistas Angolanos, membro da União dos Escritores Angolanos desde 1985, que publicou textos de opinião inicialmente na Rádio Nacional de Angola, sob o título Dia a Dia na Cidade, Bué de Bocas, e na Rádio LAC escreveu a rubrica Recados para o Meu Chefe. Posteriormente, viria a publicar textos de opinião nos jornais angolenses, Cruzeiro do Sul e Semanário Angolense. Publicou o seu primeiro livro em 1992, a coletânea de textos radiofónicos Bué de Bocas, numa edição da Edpress. Foi coordenador da coletânea de textos Angola, Festa e o Luto, lançado por ocasião do 25º aniversário da Independência Nacional em 2000. E vamos para a nossa segunda pausa. Voltamos em seguida. Bem-vindo de volta. A Inspeção-Geral do Trabalho está a realizar um seminário sobre educação jurídica. A formação é direcionada a empresários chineses por serem os que mais irregularidades cometem quanto à segurança e higiene no trabalho. Quem acompanha esta atividade é a Emília Pascoal. Emília, boa tarde. Quais são os detalhes que podes acrescentar sobre este assunto? Boa tarde, Celestina Zola, e a quem nos acompanha neste momento. Temas como obrigações gerais do empregador, regime jurídico de férias, faltas, segurança social, duração do horário de trabalho e consequência da violação dos deveres do trabalhador estão a ser abordados aqui neste seminário realizado pela Inspeção-Geral do Trabalho. Vamos à conversa com o inspetor-geral Manuel Bulle. Boa tarde. De que forma é que se pode assegurar que estas condições de trabalhador sejam cumpridas? Ok, muito boa tarde. Obrigado pela questão e a vossa presença. Nós, efetivamente, no quadro da atividade que vimos estado a realizar há sensivelmente 60 dias, falo aqui propriamente da Operação Trabalho Digno, temos estado a constatar um conjunto de situações que concorrem para infrações à legislação laboral e legislações complementares. Daí, no quadro das nossas atividades e do ataque, vamos assim dizer, se essa seja a expressão mais correta, na relação com determinadas empresas, tivemos a oportunidade de realizar atividades na cidade da China e outras superfícies comerciais. E para nós foi muito bem-vindo, em função das mensagens que nós fomos passando, pese embora a nossa componente de realização da atividade respectiva com um certo cariz coercivo nesta fase, manifestamos sempre a nossa componente pedagógica. E daí, felizmente, foi bem acolhida essa nossa mensagem pedagógica por parte do grupo African Sunrise, que na verdade é o grupo que responde pela gestão da cidade da China, do Shopping Kikolo e agora aqui também do estabelecimento Nova Era, onde houve a manifestação desta entidade em realizar uma atividade conjunta de parceria, vamos assim dizer, com a Inspeção-Geral do Trabalho, no sentido de nós conseguirmos, por via de palestras ou seminários, emprestar, quer para os empregadores, quer para os trabalhadores, o conhecimento das melhores linhas orientadoras relativas à Lei Geral do Trabalho. E quais são essas infrações que têm detectado nesses locais?
São infrações de várias ordem, como pode fazer na sua intervenção e o que nós temos estado aqui a acompanhar na apresentação dos nossos inspetores do trabalho. São infrações ligadas ao excesso da carga horária, ao não pagamento dos salários, ou seja, os salários, muitos deles pagos abaixo do estipulado legal, salário mínimo nacional. Estamos a falar também da não inscrição e concomitante falta de pagamento das contribuições dos trabalhadores a nível da segurança social e outras, estas que efetivamente, se nós paulatinamente conseguirmos, no quadro da relação que vamos estabelecendo com as entidades empregadoras, apresentamos-las cada vez mais em números reduzidos, vamos efetivamente conseguir ter a tal paz social que se quer a nível das empresas. Celestina Zola, dizer que falávamos com o inspetor-geral do trabalho, Manuel Bulle, dizer que este seminário decorre no âmbito do trabalho digno e que tem a duração de 2 dias. Celestina Zola, nós vamos continuar aqui a acompanhar esta atividade. Por enquanto, é um até já. É um até já, Emília Pascoal. E vamos à atualidade internacional. A Guarda Costeira do Djibouti tem estado a recuperar corpos de migrantes que se afogaram ao largo da costa do Corno da África. Os barcos tinham partido do Iêmen com 310 pessoas a bordo. 2 embarcações que transportavam migrantes afundaram-se no Mar Vermelho ao largo da costa de Djibouti, matando 45 pessoas, informou a Agência das Nações Unidas para as Migrações nesta terça-feira. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas. A Organização Internacional para as Migrações, em Djibouti, está a apoiar os serviços de emergência estatais nas operações de busca e salvamento de pessoas desaparecidas. Até agora, 55 pessoas foram resgatadas e estão a receber apoio médico e psicossocial. Os migrantes disseram que foram forçados a abandonar a sua embarcação em alto mar por contrabandistas. Os barcos tinham partido do Iêmen com 310 pessoas a bordo, segundo a OIM. Todos os anos, milhares de migrantes de países africanos, do Médio Oriente e do Sul da Ásia que procuram uma vida melhor na Europa tentam a migração irregular. Os contrabandistas enchem os navios de pessoas desesperadas, dispostas a arriscar a vida para chegar à Europa continental. A Guarda Costeira de Djibouti disse que a tragédia ocorreu cerca de 150 metros de uma praia perto da região noroeste de Korangar. E assim está tudo dito nesta quinta-feira, 3 de outubro de 2024, no Hoje Notícias. É sempre um prazer trabalhar para si e não perca a seguir o Desporto na Rede. Boa tarde.